e vamos ter um momento maravilhoso aqui. Agradecendo desde já a nossa querida Celine, do suporte técnico, que está sempre aqui preparando tudo. E tem alguém que está aqui pela primeira vez? O Carlos Eduardo, bem-vindo, Carlos. Mais alguém? Eu, Camila. Oi, Camila, bem-vinda. E quem puder abrir também a sua câmera, é legal, porque aí a gente já vai trabalhando em todo esse campo do Cosmic Power, o nosso estado de presença, né? A presença é outra quando a gente também está com a câmera aberta e a gente pode ficar inteiras aqui no que estamos fazendo, né? Inteiros. Então, para quem está aqui pela primeira vez, gente, este é o livro que a gente vai estudar hoje. A Sophie Hellinger tem dois livros no Cosmic Power, mas a gente foca bastante nesse daqui, tá? E aí, Rose, qual que é a nossa leitura hoje? Se você puder já convidar as pessoas. A nossa leitura vai ser da página, a resistência interna da página 42. 142. Oh! 142 até a página 145, até o finalzinho da página 145. A leitura hoje é um pouquinho mais longa, então eu já convido, nós vamos precisar de 5 pessoas. Uma eu já convido a Cleide para fazer a primeira parte, a outra eu vou fazer a última, o último parágrafo. Então eu vou precisar mais 3 pessoas, na verdade. Quem se habilita em ler hoje? Ah, Marlene, sim, mais 2. Podemos ter uma voz de homem para equilibrar um pouquinho. Usuário Zoom, quem é que levantou a mão? Pode me dizer o nome, por favor? Ah, tá sem o nome dela. Quem levantou? Tá com os. Oi? Andréia, tá sem meu An- nome? Tá, Andréia. Algum homem se habilita a ler hoje? Tá. Você também é uma voz masculina? Ah, o Vilmar levantou a mão. Isso, Vilmar? Pronto. O Vilmar vai ler com a gente, Aí, então. Rose, só já separa, já deixa separado com todo mundo Pronto. o parágrafo de cada um. Tá, nós vamos ler cada 2 parágrafos. Então, a Cleide lê da resistência, a resistência interna, na 142, é o caminho para a liberdade. Aí, deixa eu ver pela sequência, a Marlene pode ler a reprogramação, esse parágrafo, esses 2 parágrafos, e termina aqui no subconsciente. E a Andrea lê é assim e vai até aqui de forma alguma, certo, Andrea? E o Vilmar começa o que isso significa e lê o que significa e lê até o fixos, programas fixos, ok? E o resto, então, os 2 últimos parágrafos eu termino. Perfeito. Todo Cleide, mundo está tudo já certo por aí, Cleide? Que eu vi que você congelou um pouquinho. Você Tá ouviu tudo bem? certo. Ouvi. Tá. Então, ótimo, beleza. que Então, beleza. pessoal, vamos. Agora que a gente já está separadinho aqui com o tema, vamos aproveitar. E todo mundo que está aqui pela primeira vez, a gente sempre gosta de se olhar um pouquinho, sorrir. E a gente se mostrar também para o outro, porque alguém que vai ver o seu rostinho na tela vai ver que você está sorrindo para esse alguém. E escolhe uma pessoa que você nunca viu antes e manda um sorriso bem gostoso para essa pessoa. E agora vamos tirar os óculos um pouquinho e vamos fechar os olhos com um lindo sorriso no rosto. E a gente vai enviar esse sorriso para nós mesmos, para as nossas células,
para os nossos neurônios, para o nosso DNA. E solta o ar pela boca, todo o ar que você tiver aí, empurrando o umbigo lá no fundo, soltando o ar. Fecha a boca, inspira pelo nariz. Segura esse ar um pouquinho e sorria para esse ar que chegou. E expira. Solta o ar pela boca, sente o ombro relaxando. Vai soltando esse dia, relaxando mais. Inspira, enchendo a barriga, o peito, ampliando e abrindo seus ombros. E expira. Perceba que a cada expiração a mente esvazia e você fica mais presente. Inspira mais uma vez. Dá um sorriso para o seu corpo e expira o ar. Com isso, a gente fica mais presente, vai abrindo os olhos e podemos começar a nossa leitura. Vou começar, Dani. A resistência interna. Por meio de constantes respirações conscientes e das meditações subsequentes, nós, inconscientemente, esbarramos repetidamente em nossos antigos programas inteligentes. E essa é a verdadeira razão pela qual muitas pessoas, de uma hora para outra, não conseguem mais respirar profundamente nem fazer sua meditação. É por isso que paramos com Cosmic Power, com os compromissos e desistimos. Nossos antigos programas e a consciência leve são muito mais poderosos do que o desejo por libertação. Se quisermos realmente reescrever o antigo programa, apesar da resistência, devemos continuar com nossos exercícios de respiração e meditação diariamente, com um sorriso no rosto. Podemos nos observar ao fazê-lo e experienciar a cada dia que, assim que continuamos, em 7 dias no máximo, teremos superado a resistência. E tudo se tornará muito fácil novamente. Quem já superou essa resistência uma vez, consegue também uma segunda e uma terceira vez. Esse é o caminho para a liberdade. A reprogramação. Quando compreendemos que nosso ambiente controla nossos genes, também compreendemos algo mais. Somos poderosos, porque a química que forma nosso corpo é um reflexo do que está acontecendo em nossa mente. Isso significa, se mudarmos o que está em nossa mente, poderemos mudar nossa vida. Isso significa, com uma única e nova decisão, podemos mudar nossa vida completamente. Todos, portanto, têm o poder de criar para si mesmo uma vida absolutamente fabulosa, com tudo que faz parte. Contudo, para isso, é indispensável uma nova percepção. Não agimos por meio do cérebro, da consciência, a qual possui conhecimento e respeito de tudo que eu digo. A Ao- respeito, a A respeito. respeito de tudo o que eu digo. Ao contrário, trabalhamos com nossos programas originais, com nossa respiração consciente. Pois enquanto o que está nessa consciência não penetrar também no subconsciente,
não terá nenhum efeito. Então, você pode falar o quanto quiser e pode discutir infinitamente os problemas, como é o caso da terapia de fala, por exemplo, e nada muda, nada acontece. Mas a respiração consciente tem significativamente muito mais poder do que sequer poderíamos imaginar. Uma respiração dirigida, controlada e contínua pode trazer à tona os programas antigos e desativá-los. Da mesma maneira, posso reprogramar meu subconsciente. É assim que eu acho que eu acabo com o jogo do meu comportamento dentro de mim e comigo. Deixemos isso claro para nós mesmos mais uma vez. Nos primeiros 6 anos de vida, observamos e registramos o comportamento dos nossos pais e do nosso ambiente, dentro de uma hipnose. Isso era necessário para ser um membro funcional em uma família, em uma comunidade. Nós instalamos inconscientemente nosso sistema de crenças, mas, a partir do 7º ano de vida, criamos um sistema de crenças por meio de repetição constante. É exatamente a mesma coisa que acontece quando você aprende a andar de bicicleta, por exemplo. Suba no selim, mantenha o equilíbrio, guie e pedale. Tudo isso é praticado até que você possa executar tudo automaticamente. Depois não é necessário nunca mais praticar novamente. Acontece o mesmo com a natação e a corrida. Uma vez aprendido quando criança pequena, você pode fazer isso durante toda a sua vida. É o mesmo com tudo o que se aprende e tudo que se copia. Essas habilidades ficam ancoradas no subconsciente. Graças a ele, você não precisa reaprender tudo o que já aprendeu, todos os dias pelo resto da vida. Quem foi capaz de ler uma vez sempre será capaz de fazê-lo. E o mesmo se aplica à respiração consciente e direcionada. Diante de problemas, prendemos a respiração e novamente são gravados. Se continuarmos a praticar a respiração de forma direcionada, controlada, poderosa e consciente, para dentro da cavidade torácica e depois para dentro da cavidade lombar, não armazenaremos mais o negativo de forma alguma. Isso significa o subconsciente não é ruim, apenas é a programação que deixa a desejar. E após os primeiros 6 anos de vida, reforçamos nossos programas de nosso subconsciente. Como? Por meio da prática, por meio da repetição. Quando se repete continuamente algo, por fim, isso se tornará um hábito. Como dizem, finja até você conseguir. Hoje, como adultos, podemos romper esse círculo vicioso com base em muitas descobertas, como com disciplina e perseverança. Isso significa: aprenda sorrindo a respirar corretamente e medite. A respiração é a única e verdadeira coisa que nos acompanha desde o início da vida até o nosso último suspiro. Reconheça a importância da sua respiração e da troca constante de dar e tomar. A cada vez que você superou a resistência de um choque, você está na escalada para apagar e reescrever o programa antigo. No entanto, a resiliência e a disciplina não são dadas de mão beijada. Alcançá-las é, de fato, um trabalho árduo. Mas acredite em mim, vale muito a pena. Portanto, você precisa driblar o subconsciente
porque ele não quer abrir as portas e muito menos permitir que se abalem os programas fixos. Novamente, a boa consciência entra em ação, aplicado à própria vida. Isso significa que quem não é feliz pode mudar algo aí. Simplesmente dizer todos os dias: eu sou feliz. Eu sou realmente feliz. Não basta. Como isso funciona? Um suporte diário é quando nos olhamos com outros olhos e não apenas vemos, mas também sentimos imagens de felicidade à nossa frente. Embora apenas imaginário, isso é imensamente eficaz, pois essa imaginação instaura essa imagem diante de nós. Então, por meio da repetição e da respiração correta, consciente, sorridente no subconsciente, é definido um novo padrão que testemunha: estou feliz. Isso funciona porque 95% da nossa vida provém do programa inconsciente, ou seja, mudar algo de maneira totalmente consciente. Essa é a fórmula para uma reprogramação. Assim não será mais necessário pensar se você pode ser feliz. Após 40 dias de repetição, o subconsciente aceitou o programa para a felicidade. As ferramentas para sua instalação são repetição, imaginação, visão, paladar, olfato, sentir, convicção, fé, respiração, meditação e sorriso. Deixe-se recriar. Cosmic Power oferece a possibilidade de reconectar e abrir o sistema de dados inconsciente para que novos programas possam ser instalados, de forma que antigos estilos de vida possam ser substituídos e sobrescritos. Por incrível que pareça, mas com Cosmic Power, por meio da respiração consciente, podemos mudar nossos antigos sistemas de crenças. Se além disso ainda praticarmos a gratidão, e há muitas e infindáveis razões para isso, absolutamente nada pode nos impedir de alcançar a felicidade. Maravilha, maravilha. E eu sempre gosto de convidar as pessoas a perceber que vocês não precisam acreditar no livro ou no que a gente está falando aqui. Vocês podem experimentar, porque é tão rápida a mudança que ninguém precisa convencer ninguém de nada aqui. Então, antes que alguns de vocês perguntem, eu acho que é importante a gente esclarecer para quem está aqui pela primeira vez esse termo de consciência leve ou da boa consciência que faz a gente ficar preso nos padrões antigos que a gente criou quando era pequenininho, até os 7 anos de idade, quando para pertencer à minha família, e eu precisava pertencer à família porque eu estava na fase mais vulnerável da minha vida, eu rodava o programa daquela família. Eu estava inserido, comia quando os adultos comiam, dormia quando os adultos dormiam, praticava os movimentos familiares que eles praticavam. Então, para me encaixar naquilo ali, eu ficava dentro dessa boa consciência, desse campo e desse programa que rodava e que me manteve viva, ao qual eu sou infinitamente grata porque me levou a sobreviver, né? Só que algumas vezes esses programas têm também algumas dores gravadas, para não dizer em todos, né? Tudo tem dois lados. Então, quando chega numa determinada fase da nossa vida e que a gente precisa criar um programa próprio, a gente olha para esse programa anterior, né? E aí a gente precisa ser um pouquinho diferente dele. E quando eu faço um pouquinho diferente do meu sistema, eu acabo me tornando
uma pessoa que fica com um pouquinho de consciência pesada, praticamente como se, na minha família o pessoal tinha que dormir todo dia 1, 2 da manhã. Mas eu agora na minha vida adulta eu quero dormir às 9, no máximo. E aí algo em nós fica pensando, nossa, mas eu vou perder o meu pertencimento, eu vou perder, né, a minha família se eu começar a dormir às 9, e aí não consegue vir para cá. E aí fica com a consciência pesada de fazer uma mudança. Isso que se chama consciência pesada e a consciência leve para caber no modelo antigo. Às vezes, enfim, é uma religião que tem aquela família que cresceu numa religião X, eu quero ir para a religião Y e eu fico com a consciência pesada. Tá? Isso que é consciência leve e consciência pesada, quando eu quero mudar algo que o meu corpo foi criando uma memória de agir daquela forma, de comer daquela forma, de ser e estar no mundo daquela forma, tá? Então, com isso, quando a gente fala sobre essa transformação aqui que a Sofia nos propõe, eu convido que cada um de vocês escolha um ponto do seu cotidiano que sempre se repete de forma estressante para vocês. Não precisa falar, não precisa compartilhar aqui no chat, é uma coisa muito íntima, vocês com vocês. Pode ser o momento de dirigir, pode ser o momento de pegar o trânsito, pode ser o momento de sentar para comer com a família. Algum momento onde vocês percebem que sempre você acaba se estressando no mesmo lugar. E aí, nesse momento, é que a gente vai escolher fazer o uso da respiração consciente, que a gente fez agora no comecinho e que a gente vai fazer daqui a pouco, às 19h45, a gente vai meditar, fazer a respiração consciente, a meditação e a respiração consciente que a encerra, ok? Então, agora, enquanto vocês Desligou. escolhem esse tema pessoal, eu vou convidar todo mundo para compartilhar também, né, o que sentiu dessas páginas, o que sentiu dessa leitura, aos leitores também, quem quiser compartilhar. Alguém? Não é interessante isso que a gente pode reescrever programas subconscientes? E é algo que chama muita atenção. Quantas coisas a gente repete? E quando a gente vê, ai meu Deus, estou lá eu fazendo de novo desse jeito, eu não queria estar fazendo assim. Ninguém aqui se sente assim? Dani, Hum, posso falar? deve. É, essa parte do livro é a parte que eu mais marco, né? Porque cada vez que eu olho para ela, eu reencontro um, partes do que eu vivenciei no meu aprendizado do Cosmo que Paro, né? Em especial o que eu li, né? A resistência interna, que muitas das vezes a gente não se apercebe. A gente pensa que é o outro que não deixou a gente fazer, a gente pensa que é o tempo que não deixou a gente chegar na hora certa, a gente condiciona a diversas coisas fora, né? E esse condicionamento, ele tem um basta. À medida que você se entrega à respiração e à meditação, você começa a despertar, em especial no seu corpo, né, o que realmente te impede de seguir em frente. E aí hoje a frase que ficou mais forte aqui para mim é assim: e é assim que eu acabo com o jogo do meu comportamento dentro de mim e comigo. Ou seja, como a Sophie diz, eu passo a olhar verdadeiramente para mim. Eu não fiz aquilo porque eu não queria, apesar de eu buscar uma justificativa fora, né? Então eu consigo enxergar, além de dizer para mim que não fiz porque eu não queria,
eu consigo entender aonde está essa parada, o porquê que eu não consigo seguir em frente com a meditação e com a respiração. Então, muitos amigos que participaram das minhas turmas, essa é uma parte do livro que eu tirei até fotos, porque quando eles me comunicam, Cleide, eu não estou conseguindo seguir em frente, eu não estou conseguindo continuar as meditações, eu faço uma, mas depois 2 dias eu não faço, eu mando essas páginas. Né? Não leia todo o livro, leia essas aqui, da 142 a 145, só para entender o que está acontecendo dentro de você. E a Sofia ela é muito feliz quando ela traz isso, porque em 2 páginas ela resume coisas extremamente significativas para que a gente possa, para nos ensinar a acessar esse subconsciente, a ser esse observador. E o que é mais importante, como é que eu descubro esse chegar, né? É só observando o meu comportamento, observando em que parte do meu corpo aquilo reverbera, né? Aquilo, a gente sente aquela dor. E quanto mais eu observo, mais informação vai chegando para mim. Então, essa parte do livro, assim, para mim, ela é magnífica. Eu entender por que eu parei, por que eu fiz a formação, eu fiz o curso básico e não consigo nem chegar nos 40 dias. Ou chego até nos 40 dias, mas eu não consigo avançar. Passo 3 meses e paro. Ou seja, eu estou de frente da minha verdade. Só que eu vou encontrar várias justificativas para fugir dessa verdade. Então, isso aqui para mim é muito profundo. E assim, para quem já viveu 2 anos de prática, sem falhar um dia, 3 vezes ao dia, e todas as vezes que meu corpo pedia para não ficar, aí que eu ficava. Igual o corredor, quando a gente fica viciado, né, em correr, em andar, quando a gente está com o corpo mais cansado, é o melhor dia da caminhada. E a mesma coisa no Cosmic. Quando o corpo da gente mais resiste, que não é o corpo até quer, né? A mente da gente que controla, quem ainda está no controle, controla para a gente não fazer. Se a gente fizer naquele dia, é o melhor dia. Isso aí, é isso aí Obrigada. mesmo. E vejam, o corpo, ela fala que o subconsciente não é ruim, é que às vezes os programas deixam a desejar, não é? Então, imagina que você vai e aprende a pedalar uma bicicleta, como ela diz, ou quando você começa a dirigir, ou quando você começa a nadar. O corpo, uma vez que ele aprendeu, ele não vai esquecer jamais. Talvez você precise treinar um pouquinho quando você retomar após uns anos. Mas o nosso corpo é tão mágico, é tão maravilhoso, que ele absorve aquele aprendizado. Então, por que não ensinar novas formas de reagir? Então, quando eu estava dizendo para vocês escolherem um momento, eu tinha um momento estressante que era quando eu entrava de manhã cedo para levar no carro as crianças para a escola, que não são mais crianças, são 3 adolescentes agora. E adolescente às vezes fica um pouco mal-humorado, não sei o de vocês, mas acordando cedo, 6 horas da manhã, e aí eu sentia aquela tensão se elevando. E nessa hora eu observava meu corpo tenso, a minha forma de dirigir. Aí o que que eu comecei a fazer? Ao invés de eu puxar o ar, que é aquele ar que a gente puxa quando leva um susto de, né? Na hora que eu ia entrar no carro, eu já começava a expirar. E, e começava, né? Agora, eu fazendo isso de uma forma, entre aspas, disfarçada, porque senão eles viram, o que que você está respirando assim, mãe? Coisa esquisita. Então, eu fazia também de um jeito que às vezes a gente está no trabalho, tem um chefe muito estressado, às vezes é a hora da refeição com a esposa, com o marido e tem aquele almoço estressante. Começa, né? E vai. Se você fizer isso todos os dias, na hora de levar para a escola, o que que você vai gravar de novo nessa programação? É uma nova escolha, uma nova atitude. E não tem mais estresse na hora de levar na escola. Não existe, porque eu passei muito além dos 40 dias fazendo isso e o corpo gravou. Ah, Dani, porque, né?
Como assim você conseguiu? Não fui eu, todo mundo consegue, não é pessoal, é porque o corpo ele é essa esponjinha de aprendizado. Então eu estou convidando vocês a escolherem e nas próximas encontros na comunidade, escolham só um. Vocês não precisam acreditar nessas páginas, testem. E aí começa, mas olha, o sorriso, né, Rose? O sorriso nessa hora da respiração, ele vai mudando tudo. E aí meu corpo se sente relaxado naquela hora. E daqui a pouco, quando eu olhava, estavam os três dormindo no carro e estavam assim, e estavam tranquilos, e eu tranquila, né? Porque existe uma ressonância entre o estresse de todos, né? Que mais, gente? Que mais que vocês acharam interessante? Ou que vocês têm de perguntas sobre essas páginas tão cheias de riqueza? Deem uma olhadinha no texto. Alguém que leu, quer comentar? Algo que já experimentou e que teve sucesso? Oi, Maria. Oi, Dani. Boa noite, pessoal. Então, tem uma. Eu vou dizer que é uma frase no meio aqui que eu vou ler, que para mim chamou a atenção. Se mudarmos o que está em nossa mente, poderemos mudar nossa vida. Isso significa, com uma única e nova decisão, podemos mudar nossa vida completamente. Isso me chamou bastante atenção, Dani, porque assim. Quando eu comecei o Cosmic, eu tinha expectativa. Tá, vou fazer a meditação, o que que eu vou mudar, como é que eu vou fazer, e sempre achando que eu tinha que ter algum movimento, alguma atitude, alguma forma de agir, e estava querendo me corrigir. Só que ao longo desse processo, faz um ano e meio, em julho vai fazer 2 anos. Não sou tão certinha como a Cleide, ok? Alguns dias ainda tá naquela oscilação, uma, duas, 3 vezes, ou 3 vezes ao dia. E aí tem acontecido algumas coisas que, assim, você só faz o Cosmic. Você não precisa ficar programando o que que você vai mudar. Aí você começa a observar as mudanças através dessa tua decisão. Então, hoje aconteceu algo muito interessante que eu tô assim me olhando e não tô acreditando quem sou eu agora. É assim, até deixar bem claro para a situação, eu tô com uma situação bem difícil de conflito e família, e de repente meu irmão me manda um áudio assim, e a Maria ia já numa reação assim, aquela. Eu ouvi aquele áudio, ouvi 2 vezes, palavras difíceis, e falei: ok, ele não tá bem, não é meu, deixa. E fui respirar. Passou meia hora, ele apagou o áudio, me ligou, falou: olha, eu não estava bem. Então, assim, hoje aconteceu 2 situações assim. E eu não reagi, eu simplesmente recuei, até me estranhei, falei: tá, é ele, não é sobre mim. E a pessoa automaticamente, quando eu respirei, no caso eu expirei, começando, mudou, voltou e falou: olha, não é bem assim. Eu estava nervoso. E eu falei. Então, quando eu li essa parte agora, eu ouvi, né? Não li, mas eu ouvi, eu entendi que praticar o cósmico não é ficar planejando, para mim, isso. Não é planejar como você vai ficar melhor. É tomar a decisão e observar como você está melhorando. Então é muito bom. É isso. Obrigada. Que legal, Maria. É É, também isso, você fazer de um jeito que, sem intenção, as 3 vezes ao dia, né? E o efeito que isso vem. Ao mesmo tempo, essa proposta de você escolher um lugar e colocar isso com consciência, como a Sofia convida a tomar uma decisão num determinado ponto, também funciona, os dois caminhos, né? Diga, Rose.
Tem uma pergunta, Daniela, para você aqui. Daniela, essa respiração não é a diafragmática, né? A Vanessa está perguntando. A gente tem um capítulo aqui nesse livro que fala todinho sobre o diafragma. Então, é claro que movimenta, sim, o diafragma, mas é uma respiração específica do Cosmic Power que tem muitas pessoas fazendo outros estudos sobre respiração atualmente também e que movimenta o diafragma. Não sei se a sua pergunta toda respiração é diafragmática, entende? Então, sim, a gente tem inclusive uma figura de diafragma aqui ao longo do livro, dá para você aprofundar nisso também. Exato. Não, eu queria só pegar um gancho da Maria e só trazer uma questão que eu lembro que no início eu sempre colocava se eu estava no trânsito, né, ou tinha alguma coisa que estava acontecendo que não estava muito boa, então eu começava a respirar e eu via que, acho que até uma vez eu comentei aqui, eu vi que eu trazia muita intenção para a minha respiração e isso me causava, ao invés de me deixar mais calma, me causava uma ansiedade de alguma forma. E aí um dia eu lembro que eu estava indo para Bad Reichenhall e o trânsito estava muito ruim, a conexão de trem nesse dia. E aí eu cheguei lá atrasada. Só que eu comecei a respirar, só que aí eu vi que eu estava respirando, fazendo a respiração consciente, mas eu não era, eu senti que foi, como eu não coloquei peso por causa do trânsito, eu senti que isso me acalmou. Eu cheguei atrasado, do mesmo jeito, mas eu cheguei de outra forma. Eu cheguei calma. Então, a respiração consciente, ela, na verdade, ela me transformou, porque eu não cheguei ansiosa, eu não cheguei abafado, querendo. Não, eu cheguei calma, entrei na sala, tranquilo. E aí, eu conversando isso com o professor Herman, ele disse assim: a gente respira consciente para realmente pode ser que o trânsito abre e a gente segue, e pode ser que o trânsito não abre, que o trânsito fica pior, mas o que a gente tem que sentir é o nosso corpo. O que a respiração consciente faz com o nosso corpo, né? Se essa respiração nos acalma, nos deixa mais tranquila, e que a gente sabe que é saudável. Se nós conseguirmos, dentro de uma situação difícil, igual a Maria trouxe, se acalmar, não reagir, a gente sabe que isso é saudável para nós mesmos, para o nosso corpo, né? Porque nós vamos estar ativando o sistema parasimpático, né? Então a gente vai sair dessa reação de fuga, de medo, e vamos entrar numa tranquilidade, num sistema tranquilo para o nosso corpo, mesmo diante de uma situação difícil, né? Isso foi uma coisa que me veio, né? E esse texto, né, da questão da resistência, né, essa questão, eu demorei muito tempo, né, até meu corpo fazer a leitura toda desse processo da importância, sair dessa boa consciência, eu demorei bastante tempo para conseguir fazer o processo de conseguir meditar 3 vezes por dia. Hoje meu corpo pede para fazer isso, né? Quase já entrou. Então, assim, não desista, né? Se você não conseguir, também não entra naquele sistema de culpa, porque não vai ajudar em nada, né? Tente, cada dia, tenta de novo, né? Não conseguiu, hoje eu consegui uma meditação. Vá de novo, faça, vá tentando até o seu corpo fazer esse registro que a Sofia fala, porque, gente, essa questão que ela coloca aqui por último, né, por incrível que pareça, mas com o Cosmic Power, por meio da respiração consciente, podemos mudar nossos antigos sistemas de crença. E, além disso, ainda praticarmos a gratidão. E há muitas e infindáveis razões para isso. Absolutamente nada pode nos impedir de alcançar a felicidade.
E essa felicidade que a Sofia fala é uma felicidade interna, né? Você pode, os problemas estão aí, eles não vão desaparecer, mas o seu corpo está numa calma, você está numa tranquilidade, você está feliz internamente. Então, isso não tem preço, né? Eu acho que foi a melhor coisa que a Sofia pudesse nos dar de presente e de uma forma tão simples, porque praticar o Cosmic Power é só mesmo uma questão nossa, porque nós não precisamos criar nada, está tudo em nós, né? A respiração consciente é só fazê-la de forma certa, né? E por isso já tem os cursos, né? O Brasil é premiado com isso, porque o Brasil tem um monte de facilitadoras, né? Facilitadores também. Até, Rose, vamos perguntar quem está aqui de facilitador hoje? Levanta a mãozinha eletrônica, por favor. Exato. Vamos ver quem está aqui. A Cleide, A Cleide, o Ademir, quem mais? De facilitador, por favor. a Aparecida também é Aparecida, Aparecida. Aparecida Falem as suas Marlene, cidades, por favor. eu estou em Brasília. Uhum. Não Ademir. saiu sua voz, Ademir, mas é São Paulo. Tá sem áudio seu, não tá vindo o som. Ida em Conchal, São Com, Paulo. Conchal, São Paulo. A E Marlene. Marlene Marlene, acho que é Bahia, não? Ou não? e, Não, eu sou Marlene, eu sou de Itatiaia, Rio de Janeiro, Ah, Rio de divisa com São Janeiro. Não sei Paulo. por que que Isso. eu pensei que tu era é, Bahia. é pertinho de Resende, né? Isso, cidade Tem mais vizinha. alguém, usuário do Zoom, se identifica o nome, Tem a levantou a mão. Zilda, que está aí quietinha aí. Pode falar de Eu sou Rosa. de, eu sou de Passo Fundo, Janice. Janice de Passo Janice. Fundo. Alguém mais que está aqui? E tem eu também aqui em Brasília, a Rose também dá os cursos na Alemanha, e esses cursos são totalmente abertos a todos, gratuitos, voluntários, e a gente tem sempre uma agenda. Então, quem for de uma dessas cidades pode entrar em contato com a gente, que a gente vai ter muitas datas aí para fazer esse curso do Cosmic Power básico presencial, que são 4 dias em que a gente passa 2 horas por dia treinando profundamente a respiração consciente que vocês A, aprendem aqui, tá? a Celine do suporte, ela escreveu aqui agora, que ela também Uhum, ela é de Cascavel, Paraná, facilitadora. uhum. Tem alguém, tem mais alguém que escreveu alguma coisa? Não, a Marcela, antes da Marcela tem uma outra pergunta. Se A estiver Vanessa, resfriada, com o nariz obstruído, como fazer a inspiração? Aí quando a gente está resfriado, a gente vai fazer do jeitinho que der, estamos chegando inclusive agora no nosso horário, e a gente vai treinar um pouquinho agora, mas é só para vocês saberem que além da gente ter os 6 encontros que a gente está sempre divulgando no grupo do WhatsApp do Cosmic Power Brasil, tem esses 5 horários de meditação e tem hoje que é a comunidade quando a gente para estudar, para compartilhar, né? Então a gente tem também esses cursos presenciais para quem quiser fazer, que são totalmente voluntários e gratuitos, ok? isso, Daniela, tem uma coisinha rapidinho para você. Daniela, acho que não me expliquei direito. A Vanessa, perguntei como faço a respiração nesse exemplo que você deu quando ia levar as crianças na escola. Seria um expirar e inspirar? Exatamente o que a gente vai treinar agora, né, Rose? Então, Exato. eu acho que em Vanessa, Uberlândia não tem multiplicador ainda, mas tem Minas, em BH, a Débora, né? Mas que é multiplicadora, mas não tem. exatamente. Então, pessoal, vamos fazer assim. Eu vou fazer uma vez a respiração de frente para a tela, só para vocês observarem, e aí a gente vai se virar para a nossa postura, mas para quem está aqui pela primeira vez e para responder a Vanessa também, a gente tira os óculos, tá? Nesse momento, a gente vai usar uma postura que a gente vai estar sentado numa cadeira com as costas desencostadas aqui atrás, tá? Você não encosta na cadeira.
E o seu pé, ele está fazendo 90 graus com a sua perna, a perna 90 graus com as coxas e as coxas fazendo 90 graus com o tronco. As mãos, elas vão estar viradas para baixo, tá? Isso quando a gente vai fazer a meditação completa. Agora, digamos que você está no meio do seu dia, em uma reunião, dirigindo, e não vai dar para fazer essa postura toda. Ainda assim, eu posso só respirar? Posso, tá? Como que é essa respiração? O foco é soltar o ar primeiro. Então, quando eu decido fazer uma respiração Cosmic Power, eu vou fazer assim, ó. E aí tem muita gente que faz como? Faz assim, ó. Inspira antes, né? Então, quando eu falar para vocês, soltem o ar, vocês vão soltar o que tiver de ar, mesmo que seja só um pouquinho, mesmo que seja um, tá? Então, vamos lá. Solta o ar pela boca, inspira pelo nariz e solta o ar pela boca. Tá vendo que tem um dente aparecendo aqui em mim, ó? Eu tô fazendo, não tem um bico, tá vendo? É uma respiração que faz. Fecha a boca, inspira pelo nariz. Ó o sorrisinho na hora de inspirar, ó. E expira sorrindo, mostrando os dentes um pouquinho. Ó, a boca tá aberta. Não precisa fazer barulho ao expirar, não precisa fazer nada disso. Eu tô fazendo isso só para explicar, tá? Mas é simplesmente isso. Onde eu estiver e, ok? Então vamos para o nosso Cosmos. Virem com o ombro para o lado direito, do lado direito para a tela, tá? E a gente faz isso por convenção, para não ficar também respirando virado para a tela, que tem uma outra frequência diferente do nosso coração. A gente vai virar o nosso coração para frente agora.